Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, convido a cada um de vocês a colocar o seu coração junto do sacrário mais perto de você, para que, desejosos de receber a Jesus na Eucaristia, possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje, que está em João, Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Muito bem, então vemos Jesus que fala aos judeus. Sobretudo, ele fala aos fariseus, aqueles que não aderiram à sua palavra. E por isso nós vemos Jesus que fala em alta voz, exclama em alta voz. E aqui ele aborda alguns temas muito importantes. Primeiro ele diz: quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou. Ou seja, quem crê em Jesus, crê no Pai, crê naquele que o enviou. E ao mesmo tempo vemos que Jesus, ele é a imagem perfeita de Deus Pai, a imagem perfeita do Deus invisível. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus é o rosto humano de Deus, né? Como diz aquela canção. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo e vemos a sua conduta, o seu amor para conosco, a sua entrega, conhecemos então o amor do Pai por nós, né? Então Jesus é o rosto visível
do Deus invisível. E ao mesmo tempo, vemos que Jesus, ele é a luz e a vida do mundo. Ou seja, é ele que veio tirar o mundo das trevas do erro, do pecado, da morte. E ele vem trazer ao mundo a vida com V maiúsculo, a vida em abundância, a vida eterna. Por isso ele nos diz: se alguém ouvir as minhas palavras, ou melhor, eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas, mas na luz. E por fim, nosso Senhor fala do julgamento dos homens segundo a sua aceitação ou rejeição do Filho de Deus. Haverá então um julgamento, né? Daqueles que rejeitaram ou não rejeitaram Jesus. E é aqui que nós queremos aprofundar essa meditação de hoje. Ou seja, Jesus, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Nós ouvimos isso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele, então, dá a sua sentença a cada um no juízo particular e no chamado juízo universal. Ou seja, quando Jesus então voltar na parousia. Então, vamos entender um pouquinho sobre essas realidades do juízo. Todos nós seremos julgados pelo justo juiz, por nosso Senhor. Ou seja, seremos julgados por aquilo que aderimos de Jesus ou aquilo que não aderimos. Então vamos consultar o Catecismo da Igreja Católica, que trata sobre o juízo particular no número 1021 e 1022. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina, manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, em sua segunda vinda. Repetidas vezes, porém, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte, de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, fala de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. Então o catecismo aqui vem nos falar sobre essa realidade do juízo particular que se dá logo depois da morte. Ou seja, logo depois da morte nos encontraremos com a verdade, nos encontraremos com Jesus Cristo. Um autor, não saberia dizer se ele é britânico ou norte-americano, Ronald Knox. Ele, não sei se também disse assim o nome dele. E ele falando sobre a realidade da morte, ele descreve da seguinte maneira, no seu livro Deus e Eu. No leito de morte,
sobrevém-te um estremecimento, falta-te ar. Dás um suspiro profundo e sentes que é como se o corpo já não te pertencesse. Depois, de repente, encontraste na presença de Deus. Isso é a morte. Então ele descreve a morte dessa maneira, como se quando percebermos não mais pertencermos ao nosso corpo, ou seja, a nossa alma, ao nosso corpo, nos encontraremos imediatamente com Deus, com Jesus, o justo juiz, no juízo particular. E a Sagrada Escritura nos atesta essa verdade quando nós vamos, por exemplo, na parábola do pobre Lázaro, em que imediatamente depois de morrer aquele rico opulento, ele tem então o seu julgamento e o seu destino final, assim como também Lázaro, o pobre. E aquele ladrão que está do lado de nosso Senhor na cruz, quando então aquele ladrão reconhece a divindade de Jesus, o seu reinado, diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o encontro é imediato com nosso Senhor. E o Catecismo, no número 1022, continua: cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então veja, olha só que importante nós olharmos o que diz o Catecismo, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo. Então assim seremos julgados. Ou seja, será comparada a nossa vida à vida de Cristo. O que nós imitamos em Cristo e o que não imitamos. O que colocamos em prática daquilo que nós aprendemos de nosso Senhor e o que nós não colocamos em prática por negligência, por não aderir à verdade. Ou seja, será essa comparação. Por isso que o cristão, ele na verdade é um outro Cristo, né? Ele deve levar o Cristo para os outros, né? Ele deve carregar o Cristo consigo, ele é um Cristófero, né? Ou seja, carrega o Cristo. Então por isso seremos comparados com ele, né? Então aqui nós vemos que ganhar o céu não é fácil. Não é nada fácil. Sabemos que contaremos com a graça de nosso Senhor, mas exigirá de nós muito esforço, empenho, dedicação. Tudo isso deve ser motivado pelo amor a nosso Senhor Jesus. E diante dessa verdade do juízo particular, que todos nós passaremos quando passarmos desta vida, fazermos a nossa Páscoa, nós devemos entender o seguinte, que esta vida agora é o tempo da misericórdia, né? Esse tempo é o tempo de nos conformarmos com o nosso Senhor Jesus, de conformar a nossa vida à vida de Cristo. Então, ou seja, assim nós entendemos, Deus é misericordioso e essa misericórdia ela se dá hoje na nossa vida.
E por isso a necessidade de nós optarmos definitivamente por nosso Senhor Jesus, de aderir à sua palavra da nossa vida, de optarmos seriamente por Ele e não pelo pecado. E o exame que devemos fazer é o seguinte: a nossa vida, a minha vida, está conformada à vida de Cristo? O que falta? O que me falta? Estou muito longe? O que me falta? O que eu preciso fazer? O que eu preciso vencer? O que eu preciso deixar na minha vida? Esse é o tempo da misericórdia. É o tempo da misericórdia. Porque, veja, depois que passarmos dessa vida, não haverá mais arrependimento. Não haverá. Assim como vemos na parábola do pobre Lázaro, o rico opulento, pedindo que pudesse passar para o lugar onde estava Lázaro, se dizia: olha, ninguém que está aí pode passar para cá. É definitivo. E aqui também trago uma citação do livro de um pároco de aldeia, quando o sacerdote, o padre, ele diz: a única desgraça irreparável é encontrar-se um dia sem arrependimento diante da face que perdoa. Então a maior desgraça que pode nos acontecer é estarmos diante de Jesus, no nosso juízo particular, sem arrependimento. Ou seja, diante de Jesus, que é misericordioso, que revelou a sua misericórdia para nós. Né? Esse é o tempo da misericórdia. E o juízo universal. O que seria o juízo universal? Vamos ao catecismo, no número 678 e 679. Na linha dos profetas e de João Batista, Jesus anuncia em sua pregação o juízo do último dia. Serão então revelados a conduta de cada um e o segredo dos corações. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia: todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Cristo é o Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele como Redentor do mundo. Então, veja, o que nós observamos do juízo particular, ou melhor, do juízo universal. Primeiro, nós sabemos que o nosso destino se dará no juízo particular. Ali, logo após a nossa morte, saberemos qual será o nosso destino. Se iremos para o purgatório, porque será preciso purificar-se dos nossos pecados veniais, do nosso apego ao pecado. Se iremos diretamente para o céu, porque já fomos purificados de todos os apegos do pecado, ou se seremos condenados eternamente. E o juízo universal? Para que o juízo universal, uma vez que nós já sabemos o nosso destino? Então, diz-nos o catecismo que no juízo universal serão revelados a conduta de cada um. Então, ou seja, diante de toda a humanidade, todos saberão a nossa conduta,
ou seja, como nós vivemos, como nós agimos, né? E como contribuímos para o bem daqueles que viveram conosco ou não. Então serão revelados os segredos dos corações. Porque a gente sabe que muitos pecados que nós cometemos ou bens que nós fazemos, ninguém vê. Ou até mesmo são sentimentos interiores que está em nós, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Serão revelados. Serão revelados as nossas intenções mais íntimas, ou seja, em todas as atitudes que nós tomamos na nossa vida. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco da graça oferecida por Deus. Deus condenará aquele que não acreditou, ou seja, porque foi evangelizado, porque foi-lhe apresentado a Jesus e o seu amor e não quis acreditar, rejeitou, será condenada. E, sobretudo, será avaliada nossa atitude para com o próximo, para com os irmãos. Ou seja, é o julgamento, um julgamento que será feito de toda a humanidade. Esse será o juízo universal. Então, meus irmãos, faz bem meditarmos nessas realidades. Nessas realidades que são verdades de fé, que nós acabamos de ouvir na Escritura e que o Catecismo da Igreja nos afirma esses acontecimentos. Ou seja, Jesus é o justo juiz e todos nós nos encontraremos com Ele no nosso juízo particular e no dia final. Por isso, devemos pedir a Jesus na nossa oração no dia de hoje. Fazei, Senhor, que eu me prepare para o meu dia derradeiro. Preciso ter consciência disso. Senhor, fazer com que eu saiba que um dia me encontrarei convosco e preciso me preparar para tal. E não há melhor modo de me preparar do que ouvir a sua voz, de seguir as suas palavras, de deixar a realidade do pecado, do egoísmo. Por isso, Senhor, eu peço a graça de me identificar convosco. Ou seja, que eu tenha a capacidade de agir como o Senhor agiu, que eu seja capaz de passar nesse mundo fazendo bem, assim como fez o Senhor, que eu tenha a capacidade de me doar aos outros, à minha família, doar aos meus irmãos, doar a minha vida aos meus irmãos, em cada instante da minha vida. Senhor, que eu ame a vós acima de todas as coisas e que possa também amar os meus irmãos, como o Senhor mesmo me amou. Retificai, Senhor, as minhas intenções, em todas as minhas atitudes. Fazei que eu busque sempre fazer o bem, sempre fazer o bem. Que eu aproveite esta vida como o tempo que é da sua misericórdia. Que eu aproveite, Senhor, esse tempo de misericórdia para recorrer tantas vezes ao sacramento da confissão, para que tantas vezes me perceba estar caminhando nos caminhos que não são seus, para que eu volte para vós, que eu reconheça o seu amor, a sua misericórdia e não caia no desespero,
que eu não deixe de caminhar, que eu não desista, mas que eu persevere na sua misericórdia, para que assim possa eu, com o auxílio da vossa graça e com a intercessão da Virgem Maria, receber o prêmio da vida eterna. Então, meus irmãos, peçamos essa graça no dia de hoje e meditemos sobre essas realidades escatológicas, isto é, das últimas coisas que acontecerão com cada um de nós. Nós damos graças a Deus por esse tempo de meditação e pedimos a Ele que possamos colocar em prática tudo aquilo que meditamos, com o auxílio da Virgem Maria, de São José e do nosso anjo da guarda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, agradecemos a sua companhia nesse vídeo, nessa meditação. E se você gostou, então curta esse vídeo. E se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no nosso canal e faça parte então dessa rede de evangelização. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.